O sorriso é como uma flor desabrochando no solo fértil de um coração forte. Quando você sorri, transmitem coragem aos familiares, habilitando-os a vencer todas as dificuldades. Essa força inerente gera vitalidade às pessoas. Da Isaac Queda, Flores da Felicidade, volume 3, página 93. É aqui. O budismo é vitória ou derrota. Com toda certeza, venceremos no final. Jamais se tornem pessimistas. Não importa o que aconteça, vivam com dignidade, otimismo e alegria. O presidente Makiguchi faleceu na prisão e o presidente Toda ficou preso por 2 anos, no período da guerra. Comparado a isso, essas perseguições que estão ocorrendo não são como picadas de pernilongo. No futuro, quando esses perseguidores perceberem o elevado caráter dos senhores e virem que suas famílias estão desfrutando benefícios, rapidamente, só um instante, desfrutando benefícios e felicidade, se sentirão envergonhados de suas ações e carregarão esse remorso pelo resto da vida. Escrito, Nova Revolução Humana, volume 4, capítulo Tempestade Primaveril, páginas 59 e 60. Somente isso, primeira parte fala do sorriso, né? Do sorriso para os seus familiares, entes queridos. Isso motiva, dá motivação, né? Faz com que as pessoas da sua família acreditem, né, na esperança, né? Acreditem na esperança de um dia melhor, de uma vitória consecutiva na vida, né? Dentro das dificuldades, dentro do que se ocorre no cotidiano da vida familiar, da vida social, e aí por diante. E no segundo, né, ele diz o seguinte, o presidente Ikeda, ele coloca: o budismo é vitória ou derrota. Com toda certeza, venceremos no final. Então, jamais se tornem pessimistas. Ou seja, ele coloca a comparação do Makiguchi Sensei, do Toda Sensei, pelas dificuldades e as perseguições que eles passaram. Então, essas dificuldades que os membros passam hoje, os membros ou dirigentes, ou seja lá quem for, da organização, são como picadas de pernilongo, né? Ou seja, são muito pouco comparado ao que os mestres passaram, o Todo Sensei e o Ikeda Sensei, e o Makiguchi Sensei passaram então, na prisão. Então, isso tudo revela a força com que nós devemos encarar a vida, com otimismo e sem ser pessimistas, porque nós venceremos no final. Somente isso que eu quero dizer. Ele passou muita dificuldade, muito problema. Isso aí na percepção da gente, cada um vê o que o que se escuta, o que se vê, né? Cada um vê de uma forma diferente. A gente não imagina, a gente não sabe que tamanho Nichiren Daishonin deu ao sofrimento que ele passou quando ele estava na ilha, exilado. A gente não calcula o tamanho do problema que o Ikeda Sensei sentiu quando ele enfrentou as adversidades. Porque o que a gente aprende aqui no budismo, encarar cada problema com uma visão ampla de o resultado de uma causa feita, de uma oportunidade para o crescimento. Então, pelo conhecimento que eles têm, pelo que eles passam para a gente, a forma que eles encararam os problemas que passaram, são bem conscientes, são bem pensados. Eu tenho certeza que eles não foram mergulhados no sofrimento por ter passado por aquele problema. Como a gente está aprendendo com eles, a gente está aprendendo que o tamanho do sofrimento é a gente que dá, de acordo com o que a gente sabe, o que a gente sente, de acordo com a vida da gente. Cada pessoa tem uma percepção diferente. Quando a gente compara qualquer coisa que a gente vivencia agora, a gente compara com relação ao que a outra pessoa vivencia,
a gente não está agindo de uma forma correta, porque a gente não tem a capacidade de medir o que o outro sente e o que o outro vivencia. Você tinha pedido para que eu viesse hoje falar sobre a viagem. Logo de início eu senti assim a segurança, a recepção, a paz que reina realmente naquele lugar, muito assim a cultura do local. Entendeu? Não tem aquela. A pessoa não vive assim, assoberbado como a gente. Você foi com que perspectiva? O que motivou você a ir para o Japão? Bom, eu sempre tive essa vontade, esse sonho, né, de ir, achava uma coisa assim inalcançável. Fiz uma reflexão que realmente o que a gente deseja, a gente determina diante do Goronzo, pode se passar décadas, aquilo vai acontecer. Não é quando a gente quer aquele benefício, mas quando chega o tempo certo, quando é necessário. Silvana, não é só quando a gente quer diante do Goronzo, porque muitas vezes expressa querer. É ter a sinceridade, uma determinação profunda e estar pronto para ir. Porque muitas vezes eu dizer que eu quero não quer dizer que eu estou pronta para ir. Eu quero ir para São Paulo, mas eu não estou pronta. E a viagem só vai acontecer quando a gente já está pronto, psicologicamente, fisicamente, financeiramente, tudo isso se dá, não é? Então juntou tudo, uma coisa com a outra, o seu desejo e a oportunidade, e a gente conseguiu chegar lá, não é isso? Psicologicamente, fisicamente, é bom ressaltar que essa viagem não é uma viagem fácil, é até desconfortável pelo tempo, horas que fica dentro do avião. Só que em 9 horas, no outro avião, acho que eu cheguei a 14 ou 15 horas, assim, acho que 14 horas, mas assim, descansada, essas coisas todas. Eu fiquei pensando que o Sensei fez 3 vezes essa viagem, ele veio ao Brasil. Aí eu falei, caramba, a Sensei passou por isso. E quanto mais atual, mais a modernidade fica melhor. E naquela época, será que o Sensei, as cadeiras eram confortáveis? Será que esse voo tinha essa alimentação legal? Porque ali o Sensei fez essa viagem. E a saúde dele precária. E ele, eu falei, pô, o Sensei fez, por que, que eu não vou fazer? Então, eu, né, renovar minha decisão, meu entendeu? E conhecer a terra dos três mestres, entendeu? É a primeira vez sua ou é a segunda? Não, a primeira vez, nossa, a Risalva que é a segunda, a Risalva foi Ah, ano passado, né? Foi a primeira vez que parabéns, parabéns, é, você esteve na terra do mestre. Ai, parabéns, a terra parabéns. dos três mestres. E assim, logo de início, né, a imigração no Japão, você já sente a hospitalidade, a calma para eles falarem com a gente. Eu fiz uma comparação porque meu filho, até acho que comentei com a meu filho, quando era pequeno, ficou gago. E aí a gente tem, o médico também prepara a gente como lidar com a pessoa gaga. Então ela falou assim, quando ele for falar, não tente completar a frase para ele, nem se mostre ansioso, porque ele sente aquilo, aí a voz não sai, que eles sabem que você está com ânsia, vamos embora, rápido e tal, e completar. Então, e lá no Japão foi justamente assim, eu não conseguia, a barreira do idioma, né, gente, eu não conseguia, e eles calmos, assim, aguardando, para que entendesse, entendeu? Então, isso aí deixa você bem tranquilo, diferentemente da primeira imigração que foi em Nova York, que é tudo muito rápido e tal, e eu não conseguia falar inglês, eu não conseguia, eu nem lembrei nem do celular que eu estava com o tradutor, porque eles são tão assim agitados e tu fica assim, aquele negócio todo. Então, isso também foi muito bom, porque eu voltei com o objetivo de aprender o inglês, de entrar num curso. Que não adianta eu ter um visto de 10 anos, poder viajar e sofrer com essa barreira do idioma. Então, é como a Risalva falou, né? As experiências que aos olhos de outras pessoas é ruim ou que houve um sofrimento, depende como é visto. Se você pega aquilo como oportunidade, entendeu? O primeiro centro cultural que eu visitei lá foi o Kanagawa. Centro Cultural de Kanagawa é onde o sensei ficou durante 3 meses e alguns dias depois de ele sair da presidência. Então, isso aí é um belo exemplo de obstáculo que ele passou, aquela confusão com o clero, mas aquilo foi muito bom, porque a partir daí, daquele centro cultural, ele ficou esses 3 meses e alguns dias liderando o Cocerufo.
e tem aquela foto que ele fica olhando o mar e as pessoas vinham para falar com ele e tal. E, a partir dali, ele alçou voos para o mundo todo. Então, ele veio para o Brasil, né? Havaí e tal. Então, se não fosse aquela situação, o Cocerufo ia ficar restringido ali ao Japão. E dali ele saiu da ilha para vir para a gente, né? Então, assim, às vezes as coisas acontecem com a gente, que a gente fala, caramba, é o caos, ai, não, meu Horigeki, por que isso? Ai, Gohonzo e tal. Mas a partir daí, precisa acontecer aquilo para que você faça realmente uma mudança muito radical na sua vida, direcionada para o crescimento. Então, ali, né, tinha uns quadros. Aí eu anotei até que ele botou assim, tem uma parte, não podia tirar foto, é claro, vários quadros ali marcando aquela situação. E ele botou assim, num dos quadros estava escrito em japonês, eu pedi, o rapaz estava com a gente, o guia, para traduzir, e ele diz assim, ó, não importa o que aconteça, eu continuarei lutando. Nossa, eu fiquei, por um momento, cada quadro que você via, eu me reportava para aquela época, claro, a Risalba falou, né? Chegou a ser uma arrogância você querer sentir o que aconteceu. Mas eu falei, caramba, o sensei naquela situação toda, eu na minha organização. Aí eu fiquei me colocando, eu sou não sou ainda, tá? Eu fico imaginando, eu sendo aquela pessoa que luta, que faz pouco, que faz um couve, e faz isso, aquilo, e de repente eu ser é, caluniada pelos meus líderes acima ou mesmo na horizontal, como é que eu me sentiria? Será que eu ia falar, não, mesmo assim, não importa o que aconteça, eu vou continuar lutando? Ou o meu ego ferido, eu chateada, deixa isso para lá, eles são ingratos, fazer isso comigo e tal. Então, a gente pode pegar isso para a nossa organização, que a gente se ofende, fica triste, que a gente quer ser reconhecido. E o sensei ultrapassou tudo isso, porque ele foi caluniado, não foi uma coisinha aqui e ali. Foi na ordem budista e tal, né? E o Japão, aquela confusão toda. E aquilo tudo refletiu, isso teve uma interferência positiva no comportamento dela, na maneira dela agir, com ela mesma, com a organização. E eu não sei se você viu da maneira que eu vi, Silvana. Aquele parque era uma coisa demais, de lindeza, de flores, de paz, de tudo que pode escrever um parque florido, né? E ali eles fazem piquenique e ficam tranquilos. A atmosfera também é maravilhosa. Então, realmente é um local assim mágico, esse parque. Muito, muito. Então, a gente foi nesse Kaikan de Kanagawa tal. Depois a gente foi lá visitar, né, Shinanomochi, que é realmente um bairro que tem. Para visitação, deve ter 5 ou 6 prédios, mas a gente andando na rua, eu falei, Rizal, aqui deve ter mais de 30 prédios da Gakkai. E aquela grandiosidade, porque a gente enxerga a Gakkai, a nossa comunidade, a gente vai no centro cultural, né? Aqui no Rio tem um centro cultural, aí em São Paulo, e a gente fica fascinado, olha que... E um prédio não fica devendo nada ao outro. Todos eles têm detalhes de muito bom gosto, em todos os sentidos, de um corrimão, de uma escada até, nossa, coisa assim. Eu fiquei vendo assim, o sensei realmente, ele ergueu, ele, assim, a Gakkai, ele colocou, então, é como no nosso diálogo com a Alessi, então a Alessi falou que mesmo as pessoas que são assim contra a Gakkai, ele falou que não adianta ali você falar que é budismo Nichiren Daishonin, porque existe vários budismos Nichiren Daishonin que as pessoas fazem Daimoku e fazem Shakubu. Nós somos budismo da Soka Gakkai, é onde tem um mestre. E aí ele falou a diferença desse budismo que as pessoas recitam no Myoho Kyo e que fazem Shakubuku, do nosso, que a gente também faz Daimoku e faz Shakubuku. A diferença é que aqueles lá, por não ter um mestre, diz que a energia vital deles cai. E a nossa, a gente consegue ter essa energia vital porque a gente tem um mestre para direcionar, para estar explicando o porquê de uma coisa ou de outra, porque mesmo fazendo daimoku as coisas acontecem. Então, eles não têm esse. Então, é difícil alcançar o estado de Buda, porque a gente sabe que sem estudo, mesmo a gente fazendo daimoku e falando das pessoas sobre o budismo, acontecem coisas que, se a gente não tiver estudo, a gente cai, a nossa energia vital vai lá a zero. A gente fala, pô, mas por quê? O que é isso e tal? E o sensei está assim,
decifrando as coisas, explicando o porquê disso, o que, que vai acontecer. Porque o sensei é o campeão de vencer obstáculos, foi o campeão, né? Tudo, desde perder um ente, um filho, a ser preso, a ser caluniado, a ficar sem dinheiro, tudo aconteceu e ele ensina com a própria vida dele. A gente pega lá a Nova Revolução Humana e ali está dizendo tudo, como a gente resolver, como devo falar com os filhos, como lidar com a família. E eu lembrei disso quando eu cheguei aqui, eu agradeci, né, a minha irmã, porque, querendo ou não, minha irmã não acorda às 7 horas da manhã. E ela passou a acordar porque tinha que botar minha filha para o colégio. E, assim, o meu esposo, que ficou ali amparando e tal, né? O meu filho, que ele é que botava minha filha para tomar banho e tal, e ele tem que acordar cedo também para ir para a escola. Então, assim, todo mundo se movimentou e saiu da sua rotina porque eu não estava aqui. Entendeu? Quando eu cheguei aqui, a casa não estava bagunçada, né, na medida do possível, é claro que não foi. Então, esses detalhes eu fui agradecer a todos eles, porque eu criei, né, uma situação para todos eles, direta e indireta. E o sensei fala, né, vocês têm uma pessoa na família que pratica, por muitas das vezes o esposo, então agradeça por eles não se importar de você se ausentar para ir para uma reunião, não é? Porque o marido pode falar, pô, vai para a reunião, eu fico aqui, eu chego em casa, minha esposa não está. Então, quando ele é compreensível, então a gente precisa reconhecer isso e agradecer. E aí, quando a gente foi nesse Shinano-Mochi, que a gente viu esse complexo todo, e a gente ficou, cada prédio, né, Risalva, que a gente entrava, a gente falava assim, que isso? É assim, uma riqueza, mais do que uma riqueza materialmente falando, a imponência. É como eu falei, a gente vê que a Gakkai, a gente se sente lisonjeada de fazer parte dessa organização. E mais do que isso, eu fiquei assim pensando, analisando, que o sensei conseguiu, como é que ele conseguiu fazer isso tudo acontecer? E financeiramente falando, porque, olha, é uma grandiosidade. Então, assim, mais do que essa riqueza, eu queria só concluir, eu falei assim, o Daimoku consegue realmente transformar, o sensei prova aquilo ali. O sensei, quem era o sensei? Uma pessoa pobre, uma pessoa que, quando ele começou a se dedicar ao mestre dele, ele não tinha vestes, ele não tinha roupa, era meia furada, tudo mais. E o sensei conseguiu transformar isso para mais do que mostrar ou ter, ele comprovou para a gente que a pessoa se transforma no seu âmago, transformou a vida dele em, não é ter, é ser, ele se tornou. Então, ele mostrou que a gente pode tudo através da prática. E aí, o Alessio falou que o Sensei ele era um dos homens mais ricos que tinha no Japão. Aí vem, mas como é que o Sensei se tornou um homem mais rico? Então, os livros do Sensei, se não todos, principalmente a Nova Revolução Humana, foi best-seller, principalmente no Japão, que dirá no mundo todo, porque era traduzido, né? Então, os livros dele best-seller, ele fala, o Josei Toda ensinou, né? Passou para ele era muito assim certinho nas contabilidades, tudo que ele ganhava, ele direcionava a Soka Gakkai, porque ele prometeu ao mestre dele, né, transformar a Gakkai, e ele transformou a Gakkai no império. Ele sempre doou para a Universidade Soka tudo que ganhou com os direitos autorais dos livros que publicou, mas ele sempre foi um excelente administrador e aprendeu tudo isso com Toda Sensei. Ele fez a Gakkai ser uma organização potente e financeiramente forte. Hoje a Gakkai é uma organização imensa, poderosa e focada na paz. Gente, isso é muito emocionante quando você está ali presente, não é uma coisa que te conta, é uma coisa que você vê, e você, assim, essa relação de mestre-discípulo, ela fica muito assim, então, principalmente na minha, eu estou falando isso aqui, mas assim, eu fico arrepiada quando ele fala, né, para eu ter uma situação financeira favorável e eu, né, sair. É a gente aprender a administrar o dinheiro, porque senão você sempre vai estar naquela queda e você levanta e você cai. Então, o Josei Toda ensinou a ele como administrar, como ser um excelente administrador. E a gente lê lá na Revolução Humana, não na Nova Revolução Humana, mas na Revolução Humana,
e que quando o Ikeda Sensei se casa, o presente que o Seitoda dá para a senhora é uma cadernetinha com caneta, um lápis, para ela anotar todos os gastos. Então, e quando o Alessio fala, né, o Ikeda Sensei fez a HK ser uma organização potente e financeiramente forte. Hoje a HK é uma organização imensa, poderosa e focada na paz. Nessa parte aí ele fala, o Alessio fala que mesmo as pessoas que são contra a HK, elas respeitam, elas temem a. Como é que aquela que lá atrás, na Revolução Humana, eram encontros de pobres e doentes, se torna nessa potência? É a comprovação dessa prática, é a comprovação realmente que o Nami, eu consigo tudo, dependendo da minha determinação, coragem, consistência do início ao fim. Então, assim, o Sensei, nessa trajetória dele, ele não se perdeu pensando assim, ó, o que fizeram comigo, ó, como é que eu fui, com que ingratidão, ó, entendeu? E todas essas pedras, como diz, e construiu um castelo. Então, ele não perdeu tempo com isso, ele alçou, ele não perdeu o foco. Então, eu achei isso muito interessante, como eu digo, né, uma coisa muito subjetiva, é uma questão muito minha, que muitas das vezes não tem como passar esse sentimento. Todo o trabalho que o Sensei fez, esses encontros, viajando para aqui e para acolá, era para proteger a gente num futuro, quando ele não estivesse. Ele abriu o caminho para a gente. Então, muita da gente se perde, não é por causa do outro, e sim porque a gente não entende isso ainda, a capacidade que a gente tem. E o Sensei comprova isso, comprovou. Quando você chega lá, você vê aquilo tudo e aquele respeito, aquela situação toda. E aí chegou o dia da gente participar da cerimônia no prédio lá no Daicedo. Então, eu estava aqui pegando nas minhas... A gente já tinha posto lá o microfone com a tradução, e eu lembro que eu fui pegar... Eu estava com a bolsa, então ainda estava com a cabeça baixa, e nisso a Rizalva levantou a cabeça e falou assim... Como é que ela falou? Ela admirou, né? Acho que ela falou assim, que coisa linda. Ela falou assim, aí eu chamou atenção, que ela olhou primeiro do que eu lembro que ela falou alguma coisa, ela, que coisa linda, ou então o que é isso e tal. Aí eu, na hora, levantei a cabeça, quando eu olhei, gente, você não está entendendo o que é aquele gorroso. Ele é todo preto, o papel, né? Porque o gorronzo da nossa casa tem aquela parte verde, onde estão os caracteres, e tem aquela outra parte em volta. Então, ele é enorme, totalmente a folha preta e os caracteres dourado. É uma coisa assim que eu fiquei procurando o meu óculos, que eu não uso óculos e tal, mas eu tenho um óculos para a distância. No óculos e botei. Quando eu botei, parece que as letras em 3D. Aí eu me lembro que a Isabel fazendo Daimoka ficou me olhando assim. Aí eu olhei, como que diz? Eu nunca tive de óculos. E ela olhando, e eu direto ali fazendo. E eu olhando aquilo ali, eu falei, gente, que é isso? Mas é um negócio que puxa você. É como eu disse, gente, não tem como explicar. E é uma emoção muito grande. E assim, é todo dourado, né? Banhada a ouro, assim, o oratório, aquele negócio todo, mas independente de ser banhado a ouro, eu digo o gorgonzola, o pergaminho enorme, todo preto, com aqueles caracteres dourados, parece que é em 3D que te puxa, e a voz do Sensei, mas não é aquela voz que a gente pega no YouTube do Sensei, porque tem no YouTube o Daimoku, né, com a voz do Sensei, é um Daimoku que parece que foi feito ali, você sente dele, tem uma hora que ele faz aquele pigarro, né? Então, assim, muito vivo, muito orgânico. Essa é a palavra, aquilo tudo é muito orgânico. E você fica realmente extasiado com a gentileza, com a consideração, e tem uma hora que ele chama o pessoal, que tem uma parte que fica só a SGI, a Soka Gakkai Internacional. Quem fica ali? As pessoas que vieram de outros países. Aí chama cada país, tal, chamou. É que ela ficou me olhando, eu falei, Brasil? Ela é Brasil? Duas desvairadas. Mas é muito interessante. Na saída, o dia estava meio assim chuvoso, né? Tem um balde assim grande, cheio de guarda-chuva, gente, novinhos, para quem vai desprevenido guarda-chuva. Eu achei, é de um carinho, de uma preocupação com os membros,
Aí eu falei, vamos lá. Eu fiquei pensando, será que se fosse no Brasil, eu levasse meu guarda-chuva, eu ia querer pegar o novinho, vou pegar esse aqui porque estão dando, mas lá não é uma educação, é uma cultura completamente diferente. E é grande, tá, gente? Você pode deixar o que for ali jogado, que você vai voltar. O que eu observei, você pode ter esta caneta. E estão lá distribuindo caneta. Eles não vão pegar uma outra caneta porque ele tem, entendeu? E eu tenho certeza que nós aqui, a gente tem essa caneta, mas se estão dando caneta, eu vou pegar, mas estão me dando. Eles não são assim. O filho da Lúria, ele falou isso no trem, ele falou assim, porque... E ele olhando para mim como quem pensasse assim, tem isso demais, qual é a normalidade nisso? Aí eu falei, poxa, muito interessante, tal e tal. Aí ele falou assim, tia, ai, tia, esse negócio de tia, né, gente, de uma velhinha. Aí ele, tia, é porque o que é dos outros não nos interessa. Olha, gente, um tapa atrás do outro no meio da cara para você aprender que isso que é o normal. O anormal é o que a gente vive aqui. E aqui, a gente já pequenininho, a gente aprende assim, ó, achado não é roubado. Quem prendeu foi relaxado. Muitos aqui devem ter escutado isso. Então, eu já começo errado. Ninguém tem que aprender isso. Achado não é roubado e não é seu, e deixa ali, entendeu? E a gente precisa, assim, ensinar a essa nova geração o que é certo e o que é dos outros não nos interessa. E se a gente ora na Myoho Gekyo e segue a lei de causa e efeito, enquanto a gente não mudar a cultura, o jeito de pensar, eu sei que é difícil. Aquele negócio de... eu não estou enganando, não, gente. Tá ali para dar, eu vou receber. Então, vai ser uma luta difícil. Mas, enquanto a gente não mudar essa nossa cultura, a gente vai continuar fazendo 10 horas, 7 horas de daimoku o dia todo e vai continuar recebendo efeitos que a gente não está satisfeito. Mas por quê? Porque a gente não mudou a causa. E para mudar a causa, a gente precisa entender e mudar essa percepção. Eu tenho 55 anos, então, assim, eu aprendi esse tempo todo de um jeito meio que torto, meio que esse jeitinho brasileiro de levar vantagem. Mas mudar é difícil, mas quando a gente começa a ter entendimento das coisas e por que não tem o efeito satisfatoriamente, a gente recebe benefícios comparado a uma... Tem uma parte nos escritos do Sensei que ele fala que ou não sei se é do Nichiren Daishonin, que ele fala que os benefícios que a gente advém dessa prática é comparado a uma gorjeta que a gente dá ao garçom, comparado com o valor da compra, da compra do que a gente tem que pagar, né, do jantar e tal, é comparado à gorjeta. Então, a gente recebe muito pouco, a gente pode muito mais, a gente pode extrair muito mais benefício, transformação dessa prática do que a gente consegue. Mas por quê? Primeiro tem que mudar aqui. E é muito difícil, entendeu? É muito difícil a gente mudar essa cultura, mas é possível. Eu tenho, de lá para cá, eu tenho mudado, estou tentando, né, a ficar no estilo. Minha irmã até falou assim, nossa, pessoal lá, que minha irmã mora em cima da minha casa, o pessoal lá embaixo deve estar feliz. Eu falei, por quê? Chegou, não reclamou de nada, não estou escutando ninguém falar alto e tal, com as crianças. Eu falei, eu ainda estou no estilo japonês, vou tentar continuar assim, compreendendo as coisas, que tudo é reflexo meu. Se eu estou só agitada, nervosa, os filhos vão ficar. Então, estou tentando, porque foi uma viagem longa, é financeiramente caríssima, e o tempo e tal, então a gente não pode vir de lá a mesma coisa, a gente tem que transformar. Realmente, lá a gente não dá gorjeta a ninguém, entendeu? Para eles isso aí é uma afronta, assim, um desrespeito, entendeu? Não tem esse negócio de dar gorjeta. Então, eles não fazem isso pensando assim, vou tratar, ela ali tem dinheiro, ela pode me dar uma gorjeta. Não é barganha. A gente perdida pegou o metrô para cá, era para lá, a gente pegou mão inversa, papapá. E eu falei, Risalva, vamos perguntar. Risalva não gosta muito de perguntar, não. Gente, a gente é ousada, ela é corajosa e ela vai com tudo, tá? Ela não fica assim pensando, porque a primeira vez você fica... Seja lá qualquer coisa, um exemplo, tá? O metrô lá é diferente do trem, né? Você bota o bilhete, mas tem que ter atenção que você vai tirar. O menino mal explicou, ela já foi indo, sabe? Ela não fica pensando assim, bom, então vou fazer assim, porque... Não, entendeu? Ela vai que vai, entendeu? Eu notei muito isso nela. Ela é
sabe? Essa senhorinha, ela vai que vai. Ela é muito corajosa, muito ousada, muito à frente, assim. Teve um dia que a gente ia sair sozinha, eu falei com ela, Rizal, a gente sai sozinha, complicado, a gente se perder. Nada, mulher, a gente vai conseguir. A gente bastante isso aí também com ela, entendeu? A ser mais corajosa, a ser mais, né? A gente estava indo para a Universidade de Soca, e eu falei, Risalva, vamos perguntar. Não, peraí. Então ela vai e esgota todas as possibilidades para perguntar. Eu gosto logo de perguntar. Aí perguntamos ao senhor que estava lá. E o que acontece? Ele mudou totalmente o itinerário dele para nos acompanhar. Ele entrou no vagão que a gente tinha que entrar, chegou na estação, fez a baldeação com a gente, subiu a escada, desceu outra escada e falou: esse é o trem que vocês têm que pegar. Eu tirei até foto desse homem. Eu falei, que é isso, cara? Por isso que eu falo, gente, é uma bofetada atrás da outra, para a gente aprender como é que se vive. Entendeu? Beleza sem igual, sem igual. Eu falei, a gente tem muito que aprender. Ah, o silêncio, a cidade é um silêncio só. Você não vê carro buzinando, você não vê carro com barulho. As pessoas lá levam muito a sério ter uma boca e 2 ouvidos. Porque eles falam pouco e ouvem mais. É sem barulho, gente. Imagine se 3 Silvana lá botava fogo naquilo ali, ia ser deportado. Porque eu tenho mania de rir, dar gargalhada e vamos que vamos. Acho que quando a gente chegava na parte de tomar café da manhã, a gente era muito conhecida ali, né? Porque a gente que falava, eu risava, ninguém sabia a minha língua. Lá na mesa eu tô aqui, ô Risalva, isso assim, vamos na casa do sensei. Eu assim fiquei parada, filmando e pensando, analisando várias coisas. Uma coisa que eu observei indo à casa do Alessio, indo ali à frente da casa do sensei, e outras coisas mais, né? Casa da Lura e tal, eles não estão preocupados com mostrar riquezas, castelos maravilhosos, eles estão muito preocupados com a qualidade de vida. Eu observei muito isso. Casa do sensei, como a Alessia falou, ele se tornou um dos homens mais ricos lá do Japão. Eu acredito que a lei proporcionou isso a ele, para ele mostrar o que é ser um devoto do Sutra de Lótus, quando diz um Buda não fica sofrendo a vida toda na pobreza. Quando fala pobreza, eu relaciono pobreza material e a pobreza de espírito, né? Porque quando o Josei Toda fala, né, que queria acabar com a miséria, mas não é a miséria financeira, a miséria do coração, a mente, que faz as outras misérias, né, emergirem. E aí eu fiquei pensando, o sensei poderia morar num castelo, uma casa suntuosa. É uma casa bonita, é uma casa legal, olhando por fora, mas ali diz muitas outras coisas, sabe? Do que é realmente, conforme diz aquele Pequeno Príncipe, é o Pequeno Príncipe que fala, né, que o essencial é invisível aos olhos. Tem uma frase assim que fala que realmente é uma coisa, uma energia, é de muito bom gosto e tal, mas não é nada do outro mundo. Mas tem qualidade. A gente foi na casa do Alessio, você vê o que ele prima mais, o oratório dele, que nem ele fala, o gorronzo dele anda de Ferrari. O oratório dele é maravilhoso, realmente, todo, né, abre sozinho, papapá e tal. Então, eles primam muito porque é essencial para a vida deles, e não para mostrar fortuna para as outras pessoas. O sensei mostrou nos prédios, porque se era isso que as pessoas queriam ver, o que se tornou aquela reunião de pobres e mendigos, o sensei mostrou o que é uma reunião de pobres e mendigos, pobres e doentes. Lá atrás, o sensei mostrou o que a Gakkai se tornou uma potência, o que poderia fazer, o que poderia se transformar uma pessoa que recita Nam-myoho Renge-kyo e luta pelo Koserufo. Então, tudo que ele botou nos prédios, na casa dele não tinha. Porque o foco dele é o Koserufo, o foco dele é realmente os castelos da paz. E a casa dele é simples para um homem rico, mas assim transmite muita energia, gente, muita coisa. Então, na Universidade de Soca, a Risalva entrou, né, com a Alessia, eu fui com a Luri, que a Luri tinha que estacionar, e onde ela estaciona não tinha lugar, enfim, fomos para outro lugar, então eu pude entrar pelo outro lado, que a Risalva só passou na saída.
uma ponte que liga até a Universidade de Soca. Então, tem um mastro, acho que eu tirei essa foto, botei no grupo, eu fiz uma filmagem. O mastro já diz tudo, uma parte alta, outra parte fina, mais baixa, né, que é mestre-discípulo. Tem uma parte lá que não podia filmar dentro, e tem muitas estátuas de filósofos, que o Sensei cita muito nas palavras dele, nos discursos. Tem um quadro que me interessou bastante, que é a foto do Sensei, antiga, né? A foto do Sensei, ele numa mesa, com uma caneta assim apontando, vários homens assim olhando também, um matagal muito grande. E ali a Luri falou que aquilo ali foi quando eles compraram aquele terreno onde se fez a Universidade de Soca, e o Sensei estava ali esquematizando o que ia fazer, como ia fazer. Gente, aquela Universidade Soca é um mundo, é uma cidade. Aquilo é uma cidade, é imenso. E tudo muito bem feito, muito grandioso, bonito, a vegetação, vários prédios. Realmente é outro complexo criado pelo Sensei. Eu fiquei comprando isso aqui, mas é muito. A andou tudo, né, Risalva? A gente não andou tudo. E são vários prédios para tudo quanto é lado. E o filho da Leste também estuda lá. E, nossa, aquilo ali é grandioso demais. O detalhe das plantas, das rosas, das flores. Você sempre gostou muito, né, de tirar foto de comer comida japonesa na minha orelha. E eu gostei. E não é de hoje que Risalva, experimenta, mulher. Eu não quero, Risalva. No experimenta isso aqui. Eu falei, não quero. Aí ia comer lasanha, ia comer outras coisas. Comi tudo. Eu falei, gente, que gostoso. Aquele negócio, você vai pela aparência, né? Mas o sabor maravilhoso. Muito bem servido as pessoas. Aí as pessoas que sabem que a gente vem do Brasil, vem do Brasil. Eles ficam felizes. Mesmo os nossos erros, a nossa não tão educado quanto eles, culturalmente. A gente tem nossas, né? Mas a gente é uma pessoa, nós somos uns povos hospitaleiros, nós somos as pessoas empáticas, que faz festa, e eles gostam muito disso, porque a gente é... Então, eles gostam, o Sensei enalteceu muito o Brasil. Sopa, salada, algas, né? Aquele monte de algas, aquelas coisas todas. Ele disse, eu, quando cheguei aqui, eu pensei sobre isso, o Alessio dizendo, né? Como é na cultura japonesa, se a gente pensar direitinho, tudo tem um equilíbrio. E eu achei interessante aquilo, quando ele falou. Ele disse assim: você vai comer, no caso, por exemplo, aí você vê que tem fritura, mas tem muita salada, tem muita coisa nutritiva, e tudo dá o equilíbrio. A gente vive balanceando aqui, tudo chega no equilíbrio. Aí eu já imaginei, né? Tudo leva a gente a pensar, vivenciar, experimentar o equilíbrio. A cultura é assim, o ensinamento é assim, porque quando a gente estuda budismo, a gente vai chegar no equilíbrio, até mesmo para atingir a iluminação com a felicidade absoluta. Isso não quer dizer que a gente não é afetado pela emoção, não é impactado pelo que acontece fora. Não é uma felicidade inabalável a ponto de me deixar uma geladeira. Não é isso aí, não. É mesmo, eu atinjo, eu entendo, eu sinto a felicidade absoluta, mas mesmo assim eu tenho o impacto dos acontecimentos. E o que é mais importante de saber da felicidade absoluta é você ter o equilíbrio. Então, o equilíbrio é aquele que não deixa você se desestruturar. Então, vamos pensar nisso, equilíbrio, equilíbrio em tudo. A voz não pode ser tão alta, tão baixa, não é? O que mais? O exercício para a saúde não pode ser tanto para não prejudicar e não pode ser nada para deixar de acontecer. Então, vamos pensar nisso, no equilíbrio, não é? Então, a senhora Kaneko, com a idade avançada, a gente ficou sabendo que ela é tratada pela Nora, né, tudo mais, né? Existe uma equipe ali com ela,
Não é isso, Risalva? Foi o É, Seire que... e quem deu essa informação para a gente, se não me engano, foi o segurança, né? É o Seire que fica lá, o rapaz fica na porta. É, Que ela... aquele segurança, aquele rapaz. E eu disse assim: me diga uma coisa, dizem que não tem ninguém aqui na casa, que o presidente Queira não morreu aqui. Ele disse: não, foi aqui mesmo, foi, ele confirmou. E a senhora Iqueda estava dentro da casa. Então, teve gente que disse: não, eles foram para um asilo, quer dizer, uma casa de repouso, ou uma casa de cuidadores de idosos, mas não foi, não. Foi na casa deles, eles continuam, ela continua lá. A Silvana falou aí, Risalva pergunta, não gosta de perguntar, ela vai afoita e faz tudo. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: a gente pergunta quando a gente precisa, certo? Tudo bem, mas quando a gente pode desenvolver, descobrir como fazer as coisas sem estar perguntando, eu acho que isso faz parte da evolução da gente. A gente precisa. Por exemplo, eu não posso criar a dependência de estar perguntando por tudo. Eu preciso aprender também. Eu pergunto quando é necessário. Eu estou numa estação de metrô. Existem as setas, existem os anúncios, aquelas coisas, aquelas informações todinha que facilita eu andar no metrô, seguindo como é que chama? Os sinais, as coisas ali. Por que que eu vou perguntar? Primeiro eu vou entender, eu vou seguir e eu crio a independência de saber. Isso eu aprendi de saber andar sozinha. Isso eu aprendi quando eu cheguei nesse país. Porque você chega para dirigir num país que você não conhece, como é que você vai do norte ao sul, do leste ao leste? Tem que seguir as indicações. Aí você não se perde. Como você vai dirigindo? Essa aqui é uma freeway. Freeway é uma estrada que não tem sinal. Então, eu sei que não tem sinal, eu posso ir em frente. Aí, eu vou para um determinado lugar. Eu só vou sair dessa estrada, a saída está dizendo exit. Eu só vou se eu preciso ir. Aí, eu vou perguntar, e eu saio aqui ou na outra? Não, a placa está dizendo que você só vai sair daqui a 2 saídas. Outra coisa, aeroporto. Ah, onde é que eu vou pegar minha mala? Ei, senhor, aonde é que eu pego minha mala? Olhe para a placa, siga a placa, você não precisa perguntar. Você precisa ver que a seta está dizendo, pegue a mala nessa direção. Então você vai. Dá para entender, né, gente? Então vamos aproveitar a ganhar tempo, a racionalizar o que se faz, tá certo? Vocês estão aí, vocês não podem bater na porta e falar com a senhora Caneco e tal. A gente deve imaginar assim, né? Porque não bateu e tal. É diferente, gente. A Luri mesmo mora lá e ela já tinha dito. Ela, para visitar um filho ou uma nora, precisa se marcar e tal. Não é assim, sabe? Que nem aqui no Brasil. Fulana está em casa? Estou chegando aí. Ou então a gente faz surpresas e tal. Então, e lá também não é. A cultura ela é diferente. Não pode chegar assim batendo. Oi, a gente é da sua Cagacai, viemos do Brasil, a gente queria pelo menos dar um oi para a senhora. Então é totalmente diferente. Então as pessoas de repente pensam assim: ah, chegou lá, podia ter chegado, chegou na porta, porque não tocou a campainha, entrou e tal. Não é por aí. É outra assim, parte aqui. Não, a Denise perguntou aqui, Silvana, você ficou com muito sono por causa do fuso horário ou se adaptou rápido? Bom, lá era 2 horas da manhã, 3 eu estava acordado, tá? E teve um dia que era 4 horas da manhã, eu estou no banheiro lavando a cabeça. Falei, quando que no Brasil eu vou estar 4 horas da manhã lavando a cabeça, né? Então, assim, ficava acordada. Durante o dia eu não sentia sono, porque a gente andava o dia todo, mas quando a gente chegava, às vezes era 6, 7 horas da noite, né? Que agora que aqui no Brasil estaria de manhã, eu deitava assim, eu desmaiava. Às vezes eu nem via a Resalva dormir. A Resalva, caramba, tô roncou muito, mas cansada. E quando chegou aqui, Denise, que para mim foi pior, lá não foi tão ruim. Eu acordava de madrugada, fazia o quê? Daqui a pouco eu cochilava, acordava. Mas chegando aqui,
acho que ontem que eu melhorei, porque eu estava indo dormir 2 horas da manhã, Sabe entendeu? por quê? Porque Brava. você chegou na sua rotina e lá você não tinha obrigação, não tinha rotina, dormia a hora que queria. Então o impacto aqui foi maior. Por isso que aconteceu. Eu vou dizer aqui para vocês, eu não sei se ela está aí. Me desculpe, minha querida, não precisa você se pronunciar, mas eu vou dizer isso aqui para esclarecer para as pessoas. Ela tinha dito que não gostava de mim porque uma vez entrou nessa live e viu mais ou menos isso, que eu era muito arrogante quando eu dizia o que era que as pessoas tinham que fazer. Isso gerou nela uma certa repulsa, uma certa antipatia com a minha pessoa. Me diga uma coisa, quando eu estou dizendo para vocês, por exemplo, olha, gente, a gente não precisa perguntar, a gente segue as setas, pensa. Meu marido é um que só pergunta, isso me deixa assim estressada. Porque pergunta por tudo, tá ali, você não está vendo, precisa perguntar? Não precisa perguntar. Então, eu acho que quando a gente aprende certas coisas, a gente facilita a vida. Vai que você pergunta e a pessoa dá uma informação errada. Isso acontece demais e você fica correndo para lá e para cá porque recebeu uma informação errada. Outro dia eu estava indo para o aeroporto e a pessoa dirigindo do meu lado, e eu disse: entra para cá, e você não sabe de nada. Eu moro aqui, eu sei. Foi bater no lugar errado. Quer dizer, se existem umas placas, não quer dizer que elas estão mentindo, não. Elas não estão zonando com sua cara. Você vai seguir aquela direção. Quando eu falo tudo isso, eu não estou ajudando alguém a compreender melhor as coisas da vida? Sim. Isso não se chama arrogância, não. Aí eu fui e disse para essa pessoa, né? Ah, minha querida, é porque você não me conhece ainda. Eu não tenho o propósito de ser uma pessoa chata, de querer mandar na vida de ninguém, não. A gente aqui nessa live tem uma conversa amiga. Tem pessoas aqui que já faz 3 anos que vêm para essa live, todos os dias que ela acontece. Então, ela já me conhece, eu conheço elas, e eu quero que as pessoas fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Não existe essa distância entre você e eu, essa distância que você possa imaginar que existe. Não existe, não. Eu sou um ser humano igualzinho a vocês. Eu tive uma vida idêntica a cada um de vocês. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho acolá. Eu sou uma pessoa muito interessada no meu crescimento. Isso me dá um prazer muito grande. Eu estou terminando, quer dizer, eu estou quase terminando de escrever o meu livro, que vocês vão saber a como se sai daquela situação tão miserável para chegar a uma situação bem afortunada, bem recheada de boa sorte. Sabe por quê? Porque eu aplico o entendimento que eu tenho da lei de causa e efeito. Eu aprendo, foi direcionada pela orientação do mestre, que hoje eu sou o que eu sou, graças a ele. Bom dia. É que você falando aí de placa, de ler, e me remete ao meu trabalho, né? A gente está lá no balcão e a pessoa chega e fala: eu quero um anador para febre. Aí você, tá, o anador é para febre, tudo bem. Aí a pessoa chega: eu quero uma nimesulida anti-inflamatório, tá? Aí você, tá, o nimesulida é anti-inflamatório. Aí na hora que você entrega a caixinha, a pessoa fala assim: quantos comprimidos tem? Aí você, na caixa, 30 comprimidos. É o gotas. A pessoa não pega na mão e lê. Tem lá na placa, aguarde, para a pessoa aguardar na fila. Aí a pessoa chega no balcão e debruça. Aí a gente passa, o que é o próximo? Aí a pessoa, eu não fui atendida. Aí você fala, porque a fila é ali, ó, tá escrito aguarde.
Ah, eu não vi. Aí tem uma placa lá, proibido capacete. Aí a pessoa chega no balcão com capacete, tudo tampado, aí você fala assim, olha, tem que tirar o capacete. Ah, e onde está escrito? Ou seja, é hábito do brasileiro não ler. Aí a gente fala, gente, como a pessoa não lê? Tem um balde lá, uma vasilha que coloca, igual a Silvana falou, de guarda-chuva, quando está chovendo. Então a pessoa apoia lá o guarda-chuva para não sair pingando. A pessoa coloca lixo e anda com o guarda-chuva pela farmácia molhando todo o chão. Aí você fala, gente, onde o brasileiro vai? Então, isso é costume de não ler, infelizmente. Aí você falando, né, que as pessoas acham ruim, assim, de você estar explicando, mas é realmente, gente, HK ensina a você sempre ser sábio, né? Fala, Márcia. Não é só não ler, tá? É também, tem pessoas que nunca tiveram oportunidade de ser tratada de uma forma diferente. Eu trabalhei no lugar onde eu prometi, foi construído, foi num Poupatempo São Bernardo, eu estava no meio, eu prometi que eu ia aprender, eu ia fazer o melhor. Então, quando nós chegamos lá, realmente tudo que eu aprendi na HK, eu consegui colocar lá com todos os meus amigos e colegas, até como horário, tudo, até tudo que eu aprendi. E teve uma coisa que eu achei interessante, a gente estava tratando as pessoas naquela época, porque agora virou outra coisa, com tanto amor e carinho, toda pessoa que tivesse lá no Poupatempo, São Bernardo do Campo, seria atendida e sairia de lá feliz e teria tudo que ela precisasse. E a gente atendia tão bem que a pessoa falava toda hora, muito obrigado, e queria dar um presente. Tamanha a forma, eu até choro, porque estava sendo atendida com dignidade. O brasileiro, ele acha que quando a gente dá uma coisa, quando a gente dá uma coisa para ele, é como se fosse imploração, sabe? Mas implorar para o atendimento. E não é, não. Nós, principalmente funcionário público, eu sempre falava, o dinheiro não é meu, é do povo. Eu vou fazer o melhor para receber o melhor. Então, principalmente, a gente atendia a pessoa com dignidade, com aquilo que ela realmente deve ser atendida. Não precisa dar presente, não precisa levar bombom, não era para aceitar nada. Era dessa forma que a pessoa tem que ser. Então, o brasileiro não está acostumado a ter aquilo que é dele, são deveres e direitos, por aquilo que ele mesmo pagou. E dizem que o Brasil paga o maior imposto do mundo, só não tem o retorno. É tudo mendigado, sabe? É implorado. Mas ele tem direitos, sabe? De se colocar. Então, assim, quando eu trato as pessoas de uma forma, parece que elas procuram a gente, que a gente aprendeu na HK. Elas ficam impactadas com a forma que a gente é, feliz, educado, a gente reverencia todos e qualquer ser humano. Você entende? Eu imaginei essa Silvana, só vou parar de falar, mas eu imaginei essa Silvana nesse lugar, conforme ela foi falando, eu falei assim, nossa, eles valorizam algo incrível que eu percebi que ela falou, a vida de um único ser humano, como o mestre fez com todos nós e comigo. Ele valoriza muito a vida, não importa quem seja. É muito importante. Eu falei, nossa, que lindo. Muito obrigado por passar isso para mim, tá? Fala Olha, tudo que é gente, a importante. gente tem a oportunidade de estar aqui para discutir isso, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui é única. Outra coisa, para que cada um absorva e ponha na sua vida, não na vida do outro, não para olhar o que é que o outro está fazendo, mas a gente mesmo. Vocês já ouviram falar? Faça a diferença. Você, eu, cada um de nós, vamos fazer a diferença. Vamos nos tornar pessoas bonitas, exemplares, brilhantes. Certo? Diga, Johnny. E aí, falando dos prédios da HK, né, como eu escrevi no chat,
somos reis, somos rainhas, somos embaixadores da paz. E aí, você chegar numa sede, assim, e falar assim, nossa, o piso ali tá rachado, nossa, essa parede aqui precisa de um conserto. Não existe. Lá é o primeiro, porque quem está entrando é o rei e a rainha da lei mística. Então, por isso que os prédios da HK realmente são os melhores, os mais bonitos, porque é o rei e a rainha que está entrando. E sobre o presidente Ikeda ser o mais rico, imagina, gente, desde 1960, o presidente Ikeda escreve livros para o mundo. Aí você vai somando um livro no Japão, um livro no Brasil, um livro nos Estados Unidos, um livro na Europa, rende muito. Então, assim, falar, o presidente Ikeda não trabalha. Ao contrário, ele vivia lendo, ele vivia escrevendo. A vida dele era escrever. E quem leu, né, A Revolução Humana ou O Diário da Juventude, ele sempre foi autor de livros infantis, sempre, desde a juventude. Ele começou a trabalhar na editora do Presidente Toda, ele escrevia as revistas infantis. Então, assim, ele sempre teve o dinheiro de escritor. Ele era escritor, filósofo e fotógrafo. Então, ele era muito... Quando ele falou assim, vou fazer a Universidade de Soka, ele já tinha todo aquele dinheiro para as pessoas, né? Assim, estou doando. Gente, quando fala assim, o presidente Ikeda tinha uma casa pequenininha, é porque ele não morava nela, ele morava no mundo. Então, assim, ele ficava pouquíssimas horas lá. E quando ele ficava, era escrevendo, era lendo. Então, assim, o que a gente vive hoje é o minimalismo, né? Aqui, falaram para mim que nos Estados Unidos, uma pessoa que trabalha aí é diferente da pessoa que trabalha aqui, principalmente quando desculpa falar assim, o nível, né? Faxineiro, pedreiro, etc. Aí eu me lembro que eu discuti com relação a uma pessoa ter um carro. Aí falaram assim que no Brasil, quem tem carro precisa ter dinheiro. Mas aí nos Estados Unidos, qualquer pessoa, somente até um faxineiro, o pedreiro tem um carro. É verdade? É, porque o carro não se tem por vaidade ou por recurso financeiro, se tem pela necessidade. Não tem a quantidade de ônibus que tem, dependendo da cidade. Olha, tem uma coisa que é muito interessante. As pessoas vão em Nova York e dizem, lá nos Estados Unidos é uma bagunça, todo mundo dirige doido, é muita buzina, os Estados Unidos é doido. Não, você teve uma experiência em Nova York. Aí você vai lá numa cidade como Miami, aí diz assim, nos Estados Unidos tá cheio de brasileiro, você só escuta português. Não, você estava em Miami, você não estava nos Estados Unidos. Aí você vai para outros estados, outras cidades, que é tudo completamente diferente. Mas, tirando Nova York, talvez outra cidade, né? Qualquer uma outra, não tem muitos ônibus, não tem metrô assim, do jeito que tem no Brasil. Então, a pessoa tem que ter carro. Por a pessoa ter que ter carro, então existem muitas facilidades para se obter um carro. Ah, Qualquer pessoa compra um carro financiado, entendeu? Até tem uns espertalhão aqui brasileiro que abrem lojas de carro e diz, você não precisa ser documentado, você compra seu carro aqui e tal, e a pessoa, por necessidade, vai ter que comprar, embora esteja pagando um juro orbitante, porque o brasileiro se aproveita da situação. Mas para quem tem documento, eu tive uma boa sorte, teve um dia, a hora está estourando, mas é tanto assunto, não tem nada não. Quando eu editar essa live, eu reduzo ela de forma que eu possa postar no grupo, certo? Ela vai ficar longa hoje. Então, uma vez, veja só, eu tive um carro que teve um problema e eu não tinha mais confiança de andar com aquele carro e eu digo, eu tenho que vender esse carro, mas foi quando eu tinha chegado lá da Geórgia e eu não tinha mais
crédito, meu crédito estava zero, porque aqui você não tem importância nenhuma se você compra coisa à vista. O seu valor financeiro está em comprar a crédito e pagar no dia. Então, você tem uns scores, você ganha pontos, porque você é uma pessoa confiável. Então, quando é bom pagador, você compra qualquer coisa em qualquer lugar. Veja que maravilha. E o meu crédito estava zero, tinha baixado muito, porque eu estourei meus cartões de crédito e eu não podia comprar nada. Então eu cheguei, né? O carro estava ruim e eu cheguei numa concessionária e eu disse assim: você compraria esse carro meu por quanto? Só para eu ver a situação. Ele disse assim: você quer comprar um carro novo? Era uma concessionária da Toyota. Aí ele disse assim: qual carro que você quer aqui? Eu disse, mas aqui só é carro zero que você está me mostrando, Corolla. Ele disse, eu estou perguntando qual é o carro que você quer. Eu disse, meu crédito é ruim, eu não posso comprar crédito. Aí ele disse, eu sou o gerente daqui e eu vou ajudar você a comprar esse carro. Eu vou assinar por você, porque eu acho que você é uma pessoa que merece confiança. Isso daí vem da nossa fé, da nossa prática, gente. Isso é boa sorte. Olhe, em 2 horas eu saí de lá dirigindo um Toyota Corolla zero, dando como entrada o meu carro que estava uma porcaria. Quer dizer, quando que isso vai acontecer no Brasil? 2 horas depois, ele só chegou e disse assim, assine aqui. Eu me comprometi em pagar as prestações, paguei, mas deixei um carro velho. Quer dizer, a cultura do país ajuda a gente a ter uma vida em melhores condições. Isso daí parte da estrutura política do Brasil, do país, certo? Isso daí não é o presidental nem o presidental, é a estrutura do país, é assim. Já foi determinada, já foi construída desse jeito, tá certo? Vamos lá, Sueli. A gente não pode deixar de ler a matéria, né, gente? Porque essa reunião aqui acontece para que leia a matéria. Maravilhosa reunião. Obrigada. Em nome de todos. Sim. Então, vamos lá. Sabedoria para criar a paz, a felicidade e a paz. Parte 1, a felicidade. Vivemos como otimistas ou pessimistas? Os pessimistas focam o que é triste, doloroso e sombrio. O que farei se o meu marido morrer? O que farei se a minha mulher adoecer? E se eu não conseguir atingir os meus objetivos? E se a minha filha se apaixonar por alguém que não serve para ela? Se alguém estiver sempre nutrindo pensamentos negativos, o pessimismo contaminará a mente dessa pessoa e ela jamais será capaz de ser feliz. Se enxergar tudo pelo lado negativo e sombrio, lamentando a sua situação e se afligindo, nunca tenho dinheiro. Ah, não, outra reunião. Ou, se hoje me repreenderem de novo, a vida nada mais será que uma austeridade dolorosa. Em contraste, a pessoa pode olhar para o lado positivo, considerar tudo o que acontece sob uma perspectiva positiva, esperançosa e animadora. Isso é otimismo, o que em sua força máxima é a fé na lei mística. Por exemplo, se a pessoa ficar doente, ela pode dizer: agora posso descansar um pouco. Isso vai me dar a oportunidade de ponderar sobre as 3 existências. E com esperança no coração, ela pode declarar que não deixará que a doença derrote, que sobreviverá e assim aniquilará a maldade da doença. As pessoas otimistas são fortes, elas veem o positivo em tudo e decidem torná-lo realidade para que todas as demais assim também vejam.
Espero que vivam com otimismo, que permaneçam invencíveis, independentemente do que aconteça na vida, que transformem as dificuldades em alegria e riam da adversidade, como o famoso comediante Charles Chaplin. Extraído do discurso proferido em uma reunião geral da SGI do Canadá, em Vancouver, em 1º de outubro de 93. É isso, né? Qual o comentário que você faz com relação à live de hoje, com o que você leu agora, com tudo? Minha não. A matéria eu acho que está incluída em tudo que foi falado aqui, não é, gente? Sobre a Silvana, ela foi falando, eu fui sentindo, né? Apesar de realmente coisas que ela expressou muito bem, que até a subjetividade dela, ela conseguiu passar. A Márcia, eu vi assim, o encantamento dela aí, gente, e eu também. Então, assim, quando a gente quer, que nem a Risalva falou, às vezes a gente quer passar tanto que a gente aprendeu, que a gente está sentindo, e fica afoito, e fica, né? O meu pensamento ele vai se atropelando. Eu falo, às vezes eu fico, nossa, eu falo tão rápido que às vezes eu não sei se as pessoas me compreendem, mas é porque a cabeça quer, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, eu quero, né? E o tempo é curto para tanta coisa maravilhosa para a gente estar tá expondo aqui, né? Então, por isso que a gente não pode mesmo perder tempo com sentimentos negativos, com negativismo que só emperra a nossa vida, atrasa o nosso desenvolvimento. E olha, essa matéria aqui, ela está mostrando para nós o que é o mundo de uma pessoa que consegue pensar no meu Horengekyo, viver na vibração do meu Horengekyo 24 horas por dia. Por quê? Se eu estiver passando por uma dificuldade, eu não vou pensar, ai, e agora, de novo, né? Não, imediatamente a minha mente, por isso que é importante começar o dia iluminando a minha mente com o meu Horengekyo, porque a hora que vier alguma coisa que eu não esperava negativo, não vai nem passar pela minha mente o reclamar ou duvidar. Eu imediatamente falei, o que eu posso fazer para melhorar o que está aqui na minha frente? Porque nós, antes de praticar o budismo, ou mesmo se eu já pratico e ainda continuo, quando aparece a dificuldade ou algo que eu não esperava, eu me desanimar ou ficar negativa, é porque eu ainda não consegui fazer essa transformação na base da minha mente, da minha vida, que o problema já está ali, eu já sei qual é. Qual que é o meu problema hoje, né? Um exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Bom, hoje eu preciso fazer tal coisa e não tenho dinheiro. Ai, tô sempre se eu já comecei assim, eu tô errado. Então eu também assim, Corroso, eu tenho que fazer e a oportunidade vai vir. Não sei de que forma. Eu não vou determinar de que forma. Eu vou apenas elevar a minha decisão para que eu consiga fazer o que eu me comprometi a fazer naquele dia, independente do que esteja se apresentando na minha frente. Então, essa é uma mente iluminada, que tem força, e aí esse coração esperançoso atrai as coisas que eu preciso. Eu falei outro dia numa live que o coração não é o centro, ele é o que atrai. Então, o pensamento, quando eu penso, eu expando o meu pensamento e jogo para o universo. Tá lá. Mas o que vai trazer de volta para a minha vida é a determinação do meu coração. O magnetismo do meu coração vai atrair. Olha que importante. O meu coração, ou seja, a minha vida, vai atrair para a minha própria vida o que a minha consciência, o que a minha mente jogou para o meu universo. Então, se a minha vida não está boa, se as coisas não estão, é porque a minha mente não está ainda preparada. Então, eu estou recebendo o que eu estou devolvendo para o universo, não é? E ele dá aqui um exemplo muito bom sobre a doença. Quem consegue ter essa fortaleza de espírito para pensar no momento em que está doente, pensar que esse é um momento que eu posso aproveitar para descansar o corpo e pensar mais profundamente na minha vida? Quem consegue fazer isso está fazendo realmente o que está aí sendo orientado para fazer. Eu tenho assim um exemplo, meu filho, vocês sabem que ele teve o AVC, então agora meu filho ele não tem mais uma vida normal, ele não consegue andar,
Então, ele fica praticamente em casa. E a gente conversa muito. E eu estou tendo a oportunidade de conhecer meu filho novamente. E meu filho, a oportunidade de conhecer a mãe dele. E nós dois temos muita coisa em comum e nós batemos muito de frente, né? Eu falei para ele que é muito interessante. Nossa, eu tenho um filho de 37 anos que eu pensava que conhecia, mas estou conhecendo agora porque a vida dele, com a doença dele, me trouxe essa oportunidade, tanto para mim quanto para ele. E ele falou para mim, ele falou assim, mãe, eu agora, eu vejo a vida diferente, eu consigo pensar, observar mais a atitude das pessoas e a minha. E ele está ouvindo Daimoku, eu faço muito Daimoku aqui, ele ouve todas as lives, todas as reuniões, então, e ele está absorvendo tudo isso. Então, a oportunidade que essa doença deu para ele foi essa, de absorver todo o ensinamento e pôr em prática, mesmo ele não podendo mais sair para a sociedade, mesmo ele não podendo mais andar, ele não vai mais voltar a ser o Richard que era há 3 anos atrás, mas isso não tirou a esperança dele, a vontade dele de viver, e isso eu fico muito feliz, porque ele tinha tudo para ficar ali depressivo, se sentindo derrotado, vitimizando a vida dele, e ele não é assim, eu não estou assim, e as pessoas ficam impressionadas quando eu falo, né? Eu digo aqui na cidade que às vezes eu vou comprar alguma coisa para ele, então eu tenho que explicar por que não pode ser daquele jeito, que tem que ser assim, assado, e as pessoas, nossa, mas você nem parece que tem esse, né? Esse problema, mas isso não é problema. Seria problema se eu pegasse meu filho ali doente, colocasse ele no centro da minha vida e só ficasse olhando para a doença dele e não conseguisse fazer mais nada e ficasse só me lamentando e reclamando. Não. O que eu fiz foi o que o budismo me ensinou. Eu já sei qual que é o meu problema, então agora eu vou focar minha mente no Nam-myoho Renge-kyo e procurar meios de conviver com isso, de que me traga de alguma forma alegria. E qual que é a melhor maneira para isso? Compartilhar conhecimento, felicidade, e quando tiver alguém com sofrimento ou com alguma dificuldade, eu saber conseguir dar apoio para essa pessoa. Eu não preciso ser inteligente ou entender tudo de budismo, mas eu posso ser o que todo mundo falou aí, Bodhisattva, que querer simplesmente que aquela pessoa saia de um sofrimento, né? Então, eu não sei falar bonito, eu não consigo, mas se eu estou fazendo Daimoku, se eu estou com a minha energia vibrando na lei, no Nam-myoho Renge-kyo, eu não preciso, eu só dou o ombro para a pessoa, eu só ouço o que a pessoa tem a falar, a pessoa já se sente, já está se sentindo acolhida e feliz, né? Então, eu sou otimista ou eu sou pessimista? Vamos, né? É uma pergunta para cada um de nós estarmos fazendo todos os dias, porque o presidente Queda fala, a vida é dinâmica, nossa determinação ela tem que ser renovada a cada instante. Eu li isso ontem numa reunião, eu achei muito interessante. O que é renovar minha determinação a todo instante? Então, eu acordei hoje, já sabendo que eu ia ter essa live maravilhosa, aí eu falei, não, hoje meu dia vai ser maravilhoso, né? Vou participar com essas rainhas, né? Esses reis que estão aqui, e vai ser tudo maravilhoso. Aí tá, acaba a live, né? Nós desligamos nossos celulares, vamos para as nossas rotinas, acontece algo que eu não estava esperando, e aí a minha empolgação caiu, né? Esfriou o ímpeto, aí parece que tudo aquilo que eu falei que ia fazer, quando eu ouvi a Risalva maravilhosamente, ouvi a Silvana, ouvi a Márcia, aquilo ali de repente perdeu todo aquele, né? Aquele impulso maravilhoso, aí fala, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então, a cada instante, quando eu vejo que a minha vibração está querendo ir lá para o mundo do inferno, gente, né? Estado de sofrimento, quando eu vejo que a minha vibração está querendo sair do Nam-myoho Renge-kyo, que é positividade, que é ver o bem de todos, eu renovo a minha decisão. Não, eu prometi para quem? Eu prometi para Márcia, para o Sérgio, né? Para Maria Cristina, eu estou falando o nome de quem está aparecendo aqui na minha tela. Eu prometi, primeiramente, para mim, eu prometi para o universo, eu prometi para o presidente Queda, presidente Toda, Makiguchi, todos os mestres que deram a vida para explicar o que é
o sentido real da vida. Isso é que nós temos que fazer a cada instante. Então, gente, toda vez que vocês tiverem, por qualquer motivo que seja, querendo desistir ou se sentir triste, chorar, renova a decisão. Renova no coração, na mente. E vamos fazendo isso que a gente consegue. Então, foi falado muito assunto, né, gente? Então, não vai nem dar tempo, mas eu quero, com relação ao último assunto que foi falado, o Johnny falou, né, as pessoas que vão no balcão, a Risalva também, eu tenho aqui para vocês, Presidente Ikeda, maravilhoso. Eu não vou saber de que PS foi, porque eu anotei há muitos anos no caderninho meu, e na época eu acho que eu não marquei o jornal. Mas olha o que o Presidente Ikeda, logo quando começou a editora, era o trabalho dele. Ele ia todos os dias na editora, né? Era o trabalho. E ele escrevia. Olha que interessante, eu escrevi porque eu acho que na época eu achei interessante a sabedoria do mestre. Vamos aplicar na nossa vida? Vamos. O presidente Queda chegava na editora todos os dias. Olha o que ele escrevia na lousa. Ele disse que tinha uma lousa lá para recados. As empresas têm muito isso, né? Na geladeira a gente não coloca ali o imãzinha com a conta de água, de luz, no oratório, mas olha o que o presidente Queda colocou. Escrevia todos os dias. Então, ele apagava e escrevia. Julgue com serenidade e haja com rapidez. É uma das frases que Ikeda Sensei escrevia na lousa em seu local de trabalho, a sede da Soka Gakkai, para incentivar os companheiros antes de iniciarem suas atividades. Então, esse era o incentivo para os funcionários, né, da Soka Gakkai. Julgue com serenidade e haja com rapidez. Então, ele fala assim, essa é uma recomendação para ter como diretriz no local de trabalho e para a vida. Analisemos a primeira frase, julgue com serenidade. Nosso cérebro tem a capacidade de criar uma primeira impressão sobre as coisas numa fração de segundos. Em menos de um piscar de olhos, na nossa cabeça já passou mais de 600 pensamentos. Por isso que a gente julga muito rápido as pessoas e os acontecimentos. Então, ele fala assim, esse julgamento, que é o pensamento que passa naquele exato instante, que fazemos, ele é inconsciente, não tem como evitarmos isso, viu, gente? Não quer dizer que budista não vai fazer mau julgamento ou bom julgamento, vai fazer porque é automático, faz parte da nossa própria concepção de ser humano, né? Então, ele fala, é inconsciente. Como incentiva nosso mestre, diante de uma nova circunstância, devemos fazer uma avaliação mais ponderada dos fatos, né? Então, o presidente Queda, com essa simples frase, julgue com serenidade, ele tá incentivando o quê? Na hora que acontecer, ou a pessoa que estiver à sua frente, vai vir aquele monte de pensamento de julgamento. Você não vai falar nada, você não vai tomar atitude nenhuma, você vai ponderar dentro da sua mente, do seu coração, mais uma vez. Como que é isso? Aí, o automático veio, que é do mortal comum, então eu vou agora pensar com a mente iluminada do Buda. Para isso, no meu Horengekyo é importante, né? Então, quando a gente faz isso, o presidente Queda fala, a gente começa a fazer uma avaliação mais ponderada dos fatos e das pessoas. Então, a gente não julga por julgar e não age por agir, né? A gente vai agir baseado na condição de vida de um Buda. E com relação à segunda parte, haja com rapidez, essa parte também é importante. Ele fala, para tomarmos uma ação, por vezes são necessários estímulos que nos tirem da inércia, causada pela preguiça, dúvida ou medo. Que foi o que a Risalva estava falando sobre sair da inércia em vez de ir com o automático. Não sei onde é, já vou perguntar. É preguiça de olhar ao redor se tem informação, se tem uma placa indicando. O Johnny falou, quando a pessoa pega o remédio, vou ler se aqui tem informação para não ficar tomando tempo da pessoa que tem várias outras coisas para fazer, ou a pessoa está seguindo um caminho, eu vou atrapalhar só porque eu estou com preguiça, né? Ou vergonha de olhar em volta e antes de pegar o caminho mais fácil. Tudo é treinamento, não é, gente? Aí, continuando, budismo é razão. Sem entrar em ação, não obtemos êxito em nossas tarefas, porque é no esforço que vive a verdadeira fé.
afirma Sensei. Então, isso é sobre esses dois temas. E assim, ainda falando, né, sobre a nossa atitude, foi falado muito aí do povo do Japão, nós como brasileiros se sente, mas vamos voltar àquela matéria maravilhosa do damasqueiro, pessegueiro. Cada um tem o seu jeito, nós nos moldamos também de acordo com a cultura que nós estamos inseridos. Então, o brasileiro jamais vai ser totalmente japonês, com atitude de japonês, não é? E japonês não vai ser 100% brasileiro. Mas tem um porém, o coração, todos, né? Todos têm um coração, todos têm uma influência sobre o outro. Então, o que nós... O presidente Ikeda, ele gosta muito dos brasileiros, ele sempre colocou nós em alto padrão lá no Japão. O que ele aprecia no brasileiro? E não só ele, eu assisto uns vídeos de gringos, eles falam muito desse nosso jeito de abraçar, de falar, de externizar o que sente. Eles acham isso encantador, e eles não sabem fazer isso. Então, eu creio que essa é a nossa joia, esse é o nosso... É o benefício da gente ser várias raças misturadas, não é? Então, e de que lugar... Olha, gente, que interessante. Lugar nenhum do mundo as pessoas recebem pessoas de fora como o brasileiro recebe. Não existe em nenhum lugar. Então, vamos dar valor para isso, vamos falar que eu amo ser brasileira. Não importa se... Né? A política aqui não é a das melhores, os políticos, aliás, né? Mas eu pratico para quê? Para transformar até mesmo a sociedade. Eu vou praticar... Eu tenho essa preocupação, eu sou muito ligada em política, sabe, gente? Assim, no sentido de que eu tenho que ter consciência que a atitude do político que está lá no poder vai afetar a minha vida, a vida do meu vizinho, a do meu filho, no presente e no futuro. Então, eu tenho que me preocupar com os políticos que estão comandando o meu país. E se eu não me importar, está chegando a eleição aí, não vou falar aqui de política, tá? A ou B, eu estou falando na nossa, que isso também é consciência, é compromisso. Nós, como budistas, temos que ter a consciência, quem eu estou colocando no poder? Como que aquela pessoa pensa? Que valores esse político que eu estou votando nele, dando meu voto de confiança, ele defende? Ele defende a dignidade da vida? Ele defende a justiça? Ele defende o bem? Ou ele, né? Eu não quero nem saber, eu vou votar em qualquer um, porque no fim é eles que mandam mesmo. Não, nós budistas temos que ser conscientes que a nossa escolha vai impactar a nossa vida. Isso é de suma importância, não é? Então, ser budista é ser racional também, né? Então, vamos valorizar quem a gente vai estar colocando no poder, né? Então, assim, com relação a isso, Makiguchi Sensei, a gente conhece, eu creio que nós conhecemos pouco sobre Makiguchi, mas é interessante saber muito sobre a vida dele. Foi uma pessoa que sofreu desde criança. A mãe tentou se suicidar e levar ele junto com apenas 2 anos de idade. Então, foi esse homem que deu início a essa organização que nós temos hoje, não é? Então, ele fala assim, Makiguchi Sensei tem uma frase que eu gosto muito, que eu também tenho no meu caderninho. Se não exercitarmos o caminho de Bodhisattva, não podemos evidenciar o estado de Buda. Ele também enfatizou: jovem é aquele que luta, avança diariamente, independentemente da idade cronológica. Então, essa é uma frase que eu penso muito. Se não exercitarmos o caminho de Bodhisattva, não tem como evidenciar o estado de Buda. E o que nós praticamos para quê? Para evidenciar o estado de Buda nesta existência. Como que eu vou evidenciar o estado de Buda se eu não quero desafiar no Gongyo, no Daimoku, se eu não quero fazer Shakubuku, se eu não quero melhorar como pessoa, fazer a minha revolução humana para melhorar a minha postura diante da vida e assim encontrar ou atingir esse estado de Buda que é maravilhoso. Quando a gente entender isso, a gente vai se esforçar, a gente vai desafiar e a gente não vai desistir, seja qual for a força negativa que esteja tentando tirar a gente desse caminho, gente. É isso para hoje. Porque a cultura de um outro país ir a um outro país, então aprender tudo isso e passar isso para a gente
é para a gente se desafiar, viver o tamanho que a gente tem, uma grandiosidade, um potencial muito grande dentro da gente. Então, a gente tem que se desafiar mesmo. O resto do dia em sintonia com o bem, com todas as informações que a gente recebeu aqui. Tchau, gente. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.